E hoje, no Veda número 12, nós temos a expressão faire l'âne pour avoir du son. Então, de acordo com a nossa imagem aí, você pode imaginar o que essa expressão quer dizer, d'accord? Lembra que o texto e áudio estão lá no blog e junte-se a nós, nosso grupo VIP do WhatsApp. O link está na descrição aqui do vídeo. Então, você já sabe, vou te dar um diálogo agora com áudio, você vai ler e escutar e depois eu volto para te explicar tudo certinho. Je viens de voir Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Mais si, je le lui ai dit hier. Il ne savait pas non plus que je déménageais à Marseille. Si, je le lui ai dit aussi. Alors je ne comprends pas son attitude. Il a posé beaucoup de questions. Moi, je comprends. Il a fait l'âne pour avoir du son. Tu as raison. Il a fait semblant de tout ignorer pour que je lui donne plus d'informations. Vamos lá, nós temos um diálogo bem curtinho aqui, ó. Então, je viens de voir Michel. Eu acabei de ver o Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Ele não sabia que eu estava mudando de trabalho. Mais si, olha só, esse si é um sim na negativa, ó. Il ne savait pas, mais si. Je lui ai dit hier. Eu lhe disse ontem. Il ne savait pas non plus. Ele não sabia também que je déménageais à Marseille, que eu estava me mudando para Marseille. Si, je lui ai dit aussi. Eu também lhe disse. Alors, então, je ne comprends pas son attitude. Eu não compreendo, não entendo sua atitude. Il a posé beaucoup de questions. Ele fez muitas perguntas. Moi, je comprends. Eu entendo. Il a fait l'âne pour avoir du son. Ele se fez de burro para ganhar farelo, ou seja, ele jogou verde para ter mais informações. Aqui ele explica, ó, tu as raison, il a fait semblant de tout ignorer, ele fingiu ignorar tudo, não saber de nada, pour que je lui donne plus d'informations, para que eu lhe desse mais informações. Olha a pronúncia aqui, ó, aqui é ignorer, é meio um NH nosso, ignorer, tout ignorer, pour que je lui donne plus d'informations, para que eu lhe desse mais informações. Então, faire l'âne pour avoir du son é jogar verde. Você fala uma coisa para a pessoa te dar mais informações. D'accord? Nós vamos escutar esse diálogo de novo e a gente se vê amanhã no Veda. Je viens de voir Michel. Il ne savait pas que je changeais de travail. Mais si, je le lui ai dit hier. Il ne savait pas non plus que je déménageais à Marseille. Si, je le lui ai dit aussi. Alors je ne comprends pas son attitude. Il a posé beaucoup de questions. Moi, je comprends. Il a fait l'âne pour avoir du son. Tu as raison. Il a fait semblant de tout ignorer pour que je lui donne plus d'informations.